E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos para a aula 4 dos cálculos estequiométricos, né? Nós vamos estudar agora o caso 4. Caso 4, massa versus mols. A gente já fez alguma coisa já utilizando em massas versus volume para achar o número de mols. Lembra na aula passada? Então, número de mols ou quantidade de matéria são sinônimos. Então, nesse caso 4, ou ele pode dar em massa, pedir em mol, ou ele pode dar em mol, pedir em massa. Tá ok? Vamos lá então, fazer como eu sempre faço. Vou sair aqui do quadro para vocês copiarem os exercícios enquanto eu leio. Olha lá o primeiro exemplo então. Quantos mols de HCl, que é o ácido clorídrico, são necessários para produzir 234 gramas de cloreto de sódio? Dados: massas molares em gramas por mol, Na igual a 23 e cloro igual a 35,5. Dá um pause aí, copia direitinho, que agora a gente vai resolver. Olha, gente, todo exercício de cálculo estequiométrico eu estou batendo na tecla, né? Primeiro, equação química. Segundo, fazer o balanceamento, balancear a equação. E terceiro, trabalhar na regra de 3. Nesse caso, massa-mol ou mol-massa. Professor, cadê a equação desse problema? Cadê a reação desse problema? Gente, aqui, eu tenho aqui, ó, quantos mols de HCl? Só lembrando, HCl é o ácido clorídrico. Vai reagir com alguém e se transformar no cloreto de sódio. Nós estudamos lá em sais as reações de neutralização. E lembra que eu falei que é muito importante saber as reações de neutralização? Por quê? Porque ele não vai dar reação de neutralização. Você que vai ter que sacar, desconfiar e fazer a neutralização. Sempre para fazer a neutralização, eu tenho um ácido mais uma base, dando sal mais água. Lembra? Ácido mais base, dando sal mais água. Lembra, o ácido, a gente fala isso, né? Começa com H e a base sempre termina com OH, que é a hidroxila. Então, se eu peguei o HCl e formou o NaCl, então aqui a base só pode ser NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, agora vai ficar o NaCl e HOH formando a água. Professor, eu não lembrava. Vai lá no meu canal e procura lá sais 1 e 2. Sais 1 e 2 eu falo na aula 1 sobre os sais, definição, classificação, tudo. E já começo a falar também das reações de neutralização ou salificação. Dá uma revisada lá que é bom, tá bom? Então, nesse caso, ele não deu a reação, mas a gente consegue montar, ó. HCl se transformando em cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha NaCl. Então, ele deu o HCl e o cloreto de sódio. Se é um ácido formando um sal, eu tenho que desconfiar, então, que aqui vai uma base. A base é sempre do cátion do sal, que é o Na. E a base é OH, que é hidroxila. Então sempre será assim, tá? Tomar uma aguinha. Aí. Vamos lá então. Então, feito isso, vamos ver o balanceamento, né? A equação química feita. Professor, não lembrava. Estuda mais lá, dá uma olhada nas videoaulas que eu falei. sais 1 e sais 2. Tá no canal. HCl mais NaOH, sal de cozinha que é o NaCl, mais água. Então, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, deu cloreto de sódio mais água. Equação química, ok. Vamos agora no balanceamento, balancear a equação. Ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Tá certo, beleza? Um cloro nos reagentes, um cloro nos produtos. Também tá certo. Um sódio nos reagentes, um sódio nos produtos. Também tá certo. Um oxigênio, um oxigênio.
Feita a equação, balanço está balanceado. Vamos partir agora para a pergunta e o dado da questão. Ele deve ter dado a massa, o mol, ou ele deu o mol a massa. Vamos ver. Quantos mols de HCl? Então você vem aqui debaixo do HCl na segunda linha, você põe assim, ó, N mols, que é o que ele está perguntando, o número de mols ou quantidade de matéria, que eu já falei que é a mesma coisa. Quando são necessários para produzir 254 gramas de cloreto de sódio. Na aula anterior, a gente também trabalhou com mols e massa, mas para utilizar nessa fórmula. Para vestibular, nunca rezei tanto, porque lá era massa e volume, mas eu precisei achar os mols. A mesma coisa aqui, só que aqui não é volume nada, é só o mols. Então a pergunta, quantos mols de HCl, está aqui, ó, HCl quantos mols, são necessários para produzir a massa de 254 gramas, é 234 mesmo, vamos corrigir aqui, ó, 234 gramas de cloreto de sódio. Beleza. Olha lá, 234. Professor, como é que a gente faz? Ó, isso aqui tá mols, aqui é mol. Isso aqui tá massa, aqui é massa. Vamos colocar aqui. Quando não tem nada aqui, gente, ó, quando não tem nada aqui é 1. Então aqui é 1 mol. O balanceamento não tem nada ali, então é 1. E aqui, professor, tem que fazer do NaCl, ó. 1 Na e 1 Cl. 1 Na tá aqui, ó, 23. 1 vezes 23 é 23. 1 vezes 35,5 dá 35,5. Então, isso vai dar 58,5 gramas por mol. Então, eu venho aqui e coloco 58,5 gramas. Professor, cadê o número da frente? Não precisa. Quando é um só, não precisa colocar um aqui. Professor, mas se fosse 2, 3, aí eu precisaria, claro. Como eu fiz nos outros exercícios. Se aqui é 1, não precisa colocar 1. Ah, mas aqui eu coloquei. Aqui eu coloquei porque é 1 mol, senão não tinha número nenhum para colocar aqui. E lembrando, se aqui é massa, aqui tem que ser massa. E a massa molar. E a massa molar eu já fiz várias vezes para vocês. Lembrar, não esquecer como é que faz a massa molar. Ele sempre vai dar as massas molares de cada um dos átomos. Tá ok? Muito bem. Então, feito isso, é só fazer a regra de 3. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, ó, N vezes 58,5. Ah, professor, eu quero pôr X aqui, X mol, Y mol, pode pôr também. Eu ponho N que eu lembro de número de mols. Então vai ficar 58,5 vezes N igual a 234 vezes 1. Então vai ficar 58,5N igual a 234. Então N vai ficar 234 dividido por 58,5. Como eu já fiz, a resposta está aqui. Isso deu 4 mols de HCl. Então vocês perceberam que nessa questão, gente, que eu achei assim um pouquinho mais complicado, que vocês precisavam lembrar lá das reações de neutralização, realmente essa reação. Porque ele só tinha dado o HCl produzindo o NaCl. Ele deu o ácido clorídrico produzindo o cloreto de sódio. Então, eu tenho um ácido produzindo um sal, que você tinha que lembrar, então, que tinha que ter uma base mais água. Então, como eu já disse, está uma revisão lá nas reações de salificação. Então, esse, ó, massa versus mol, ele deu a massa e perguntou o número de mols. Então, essa foi a primeira questão do quarto caso, né? Relacionando massa versus mol. Tá aí a lousa inteira para vocês pararem aí e copiarem a resolução. Tá ok, pessoal? Então, já já eu volto aí com o segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo, então.
do caso 4, né? Massa versus mol. Então eu vou sair aqui para vocês anotarem, ó. Com a intenção de realizar uma combustão completa, utilizando 161 gramas de álcool etílico para a produção de dióxido de carbono e água, quantos mols de gás oxigênio devem ser consumidos? Dadas as massas molares em gramas por mol, carbono 12, H1O16. Então tá aí o exercício para vocês copiarem, tá ok? Vai lá, copiem. Muito bem, para a aula aí, copia que a gente já vai fazer. Muito bom. Então tá aí um outro exercício que ele não deu a reação. Mas ele disse, né, que está ocorrendo a combustão. Reações de combustão vocês também devem saber fazer. Professor, eu nunca fiz uma reação de combustão, mas sempre vai ser assim. É o combustível mais o oxigênio se transformando em CO2, que é o gás carbônico e água. Então, quem que é o combustível aqui no caso? O combustível é o álcool etílico, C2H6. Então, vamos colocar aqui, ó, C2H6O. Se é uma reação de combustão, é a reação com gás oxigênio, produzindo quem? CO2 mais água. Professor, nunca tinha feito uma reação de combustão, então agora vocês têm que saber uma reação de combustão. Ah, professor, já conhecia, ou melhor ainda. Sempre será um combustível, que no caso aqui é o álcool etílico, mais o oxigênio, dando CO2 mais água. Essa é a combustão completa. A incompleta, ele tem que falar que está formando o CO, que é o monóxido de carbono, ou o carvão, ou C só. Mas essa é a combustão completa. Então, primeira coisa, equação química, né? Lá, o álcool etílico na produção de dióxido de carbono e água. Aí ele pergunta, quantos mols de oxigênio devem ser consumidos? Então, sempre, combustível mais oxigênio, CO2 mais água, isso quando a combustão for completa. Muito bem. Agora, equação certa. O que eu tenho que fazer? O balanceamento. Eu estou deixando em todas as aulas para a gente pegar a mania. Coloca a equação, depois vem e faz o balanceamento. Então me ajudem aí. Aqui eu tenho 2 carbonos nos reagentes, antes da setinha. Sempre antes da setinha. Do lado esquerdo são os reagentes. Do lado direito os produtos depois da setinha. Então, 2 carbonos, aqui tem um só. Então vamos pôr um 2 aqui. 2 carbonos, 2 carbonos. Hidrogênios, quantos hidrogênios? 6. E aqui eu tenho 2, então eu tenho que colocar um 3 aqui. Então 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, porque 3 vezes 2, 6. Agora olha só. Aqui eu tenho um oxigênio com mais 2 oxigênios. Então são 3 oxigênios. Beleza? Agora olha de cá. 2 vezes 2, 4 oxigênios. 3 vezes 1, 3 oxigênios. Então 4 oxigênios com mais 3, 7. Gente, eu já tenho 1 aqui. Então está faltando 6. Então é só colocar um 3 ali. Vamos refazer? O oxigênio, ó, 1 oxigênio, 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 2 vezes 2, 4, com 3, 7. Beleza, pessoal? Entenderam? Ótimo. Então, montei a equação química, montei o balanceamento e agora eu vou trabalhar com a regra de 3. A minha pergunta, o que ele deu e o que ele está perguntando? Eu percebi que ele deu 161 gramas de álcool etílico. Então, eu venho debaixo do álcool etílico, que é o C2H6O, coloco aqui 161 gramas. E a pergunta, quantos mols de gás oxigênio? Então, eu venho debaixo do gás oxigênio e coloco N mols. Muito bem. Então, se aqui está gramas, aqui em cima tem que ser gramas. Se aqui está mols, aqui em cima tem que ser mols. Ou vou melhorar. Se aqui é massa, aqui tem que ser massa. Se aqui é mols, aqui tem que ser mols. Então vamos lá.
Primeiro, qual é a massa do C2H6O? Vamos fazer aqui, ó. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Massa molar, tá, gente? 2 vezes 12 dá 24. 6 vezes 1 dá 6. 1 vezes 16 dá 16. 6 e 4, 10. Vai 1, 46. Então aqui é 46 gramas. Sempre a massa molar é em gramas por mol. E aqui eu só ponho gramas. Porque eu estou trabalhando com massa aqui embaixo. Vou trabalhar com massa ali em cima. Tá bom? Então tá ali, 46 gramas. Essa é a massa molar de quem? Do C2H6O. Professor, por que o senhor calculou a massa molar? Porque se aqui embaixo tá massa, aqui em cima também tem que ser massa. E aqui, professor? Aqui é mols. Aqui é mols, então aqui em cima também é mols. Quantos mols? É só você pegar aquele número que está ali. 3 mols. O coeficiente estequiométrico que eu desço. Professor, por que o senhor não desceu nada aqui? Porque é 1. Quando é 1 não precisa. Beleza? Então aqui é 1, não precisa. Aqui eu desci o 3. Vou apagar a massa molar aí. Copia a massa molar aí para vocês saberem. Para a aula aí, copia aí. Que agora eu vou fazer aquela regrinha de 3 ali. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a regrinha de 3 aqui. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 46 vezes N, ó. 46 vezes N igual a 161 vezes 3. Então N é 161 vezes 3 dividido por 46. Esse N deu 10,5 mols de O2. Professor, esse foi um pouquinho mais complicado. É porque está aparecendo coisas novas nos exercícios, reações novas, né? No exercício 1, por exemplo, não é que são novas, mas nos exercícios, né? Talvez vocês já viram, mas não estão lembrando. No 1 é reação de neutralização, que é importante saber. E agora no 2, ó, a reação de combustão também, que é importante saber. Normalmente, esses dois tipos de reações, o exercício não vai dar para você. Você que vai ter que montar o exercício, montar a equação. Tá ok? Tá aí, ó, inteirinho para vocês copiarem, que é o exercício 2, né? Do caso 4, massa versus mol. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula 4. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.